Paz do Senhor Jesus, amados, amém? Todos em paz, com saúde, na graça, alegres com o Senhor, caminhando para a cidade santa, amém? Convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 66, o verso 9. Salmo 66, o verso 9. Queremos compartilhar com os irmãos nessa noite sobre como Deus preserva o seu povo em tempos difíceis. Como Deus preserva o seu povo em tempos difíceis. É muito difícil falar sobre isso. Geralmente não escutamos tantos sermões falando sobre essa verdade espiritual. E o que é mais chocante é que a forma de Deus preservar o seu povo em momentos difíceis, muitas vezes não é como a gente espera ou pensa. Pela soberania de Deus, em muitos momentos, Ele faz uso de mecanismos que chegam a nos chocar. Mas é a forma dele glorificar o seu nome e amadurecer o seu povo em fé e em submissão à sua palavra. Verso 9. Foi Ele quem nos preservou com vida e impediu que os nossos pés escorregassem. Foi Ele quem nos preservou com vida e impediu que os nossos pés escorregassem. Bondoso, para a tua glória e para o teu louvor, faz uso de nossa vida, ilumina o nosso entendimento, ilumina o entendimento de cada servo teu que trouxeste para te adorar nessa noite. Esparge da tua glória, da tua majestade sobre este povo escolhido por ti antes da fundação do mundo, para ser noiva, para ser sacerdócio real, para ser nação santa, povo de propriedade particular tua. E fala profundamente conosco nessa noite, gerando em nós maturidade espiritual, fervor espiritual, temor do Senhor, submissão ao Senhor, lealdade ao Senhor até na morte. Nós lhe pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, esse salmo é um salmo comunitário. Ele inicia falando para a comunidade. Mas na medida que esse salmo vai se desenrolando, vamos percebendo que do meio para o fim, esse salmo se torna como se fora um salmo individual, uma confissão pessoal. Não se sabe o autor desse salmo, porém algumas pessoas, alguns teólogos como Warren Wiersbe, ele chega a dizer que do verso 13 ao verso 20, possivelmente sejam palavras de Ezequias quando Deus manifestou grande vitória sobre os assírios, os humilhando publicamente e livrando o seu povo da destruição e de serem conquistados por Senaqueribe e seu séquito de seguidores completamente alienados de Deus e idólatras. Mas o que eu quero falar mesmo nessa noite é de como ele preserva o seu povo em tempos difíceis. Aqui o salmista é muito claro, ele preservou com vida, ele nos preservou com vida e impediu que os nossos pés escorregassem. O povo de Deus não pereceu, no contexto do salmista, pela graça de Deus preservando-os de serem conquistados antes do tempo. A doutrina da preservação, ela faz parte, ela está dentro da doutrina da providência de Deus, ela é um subtópico da providência de Deus. E a providência de Deus vai tratar de como Deus governa e gerencia o seu governo de toda a obra criada. Como Deus cuida do universo por inteiro e como Deus cuida da fauna, da flora, como Deus cuida do ser humano criado conforme sua imagem e a sua semelhança. Então, a preservação divina de todas as coisas é clara nas Escrituras e há fartos e abundantes textos mostrando a providência de Deus. Um exemplo que a gente pode evocar nesse momento é de quando Jacó, ele recebe a bênção de Isaac, seu pai, usurpando a primogenitura do seu irmão Esaú e depois a bênção, que era também para Esaú, o pai vai
conferir a Jacó por engano, pensando que é Esaú. Então o que é que acontece? A mãe, Rebeca, toma conhecimento, e o próprio Jacó, de que Esaú estava pensando o seguinte: meu pai está pertinho de morrer, assim que meu pai morrer eu vou matar meu irmão, mas por enquanto eu não vou fazer nada, mas quando meu pai morrer, ele vai ver. Temendo que Esaú matasse Jacó, a mãe vai conversar com Jacó e pede para Jacó fugir em direção à sua parentela. E a fuga de Jacó tem um primeiro propósito: escapar com vida das garras do seu irmão, da sanha do seu irmão de querer matá-lo. E tem um outro objetivo, que é conseguir uma mulher para desposar, se casar, porque ela, Rebeca, não queria que ele casasse com nenhuma mulher cananeia, como casou Esaú. Mas o que ocorre aqui é algo bem interessante. Quando ele está fugindo, veja o que ocorre, o que é que Deus fala para Jacó num sonho, Deus se revelando a Jacó. Capítulo 28 de Gênesis, verso 15. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Preste atenção, Jacó está fugindo. É a mãe quem planeja a fuga de Jacó. Ele vai se despedir do pai, e o pai também recomenda que ele vá em direção à parentela de Rebeca e case com uma mulher da família dela, para não casar com uma cananeia. Mas quando ele adormece, faz de uma pedra seu travesseiro, que ele começa a sonhar, e o Senhor se manifesta para ele daquela maneira, Deus vai deixar claro para ele que estaria com ele onde quer que ele fosse, que o traria de volta a esta terra, que era a terra de Canaã, que ele havia dado a seu avô Abraão, e não deixaria enquanto não cumprisse a promessa. Jacó vai, Jacó casa, Jacó enriquece, e Jacó volta. E Jacó vem com muito medo do irmão e manda presentes para o irmão, para aplacar a ira do irmão, só que Deus já havia mudado o coração do irmão em relação a isso. Deus poderosamente estava trabalhando na situação, ainda que Jacó estivesse realizando as coisas segundo o seu entendimento. Mas na soberania divina, na providência divina, Deus estava trabalhando em tudo aquilo. Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, que vai ser a patente, vai ser o nome de toda a nação do povo de Deus. E assim, Deus vai preservar a vida desse patriarca, na ida e na volta. Porque Deus havia prometido que estaria com ele e que cumpriria, e Deus é o Deus de promessa, é um Deus de palavra, Deus não mente, Deus não falha. E quando ele empenha a sua palavra, empenhar é a linguagem dos contadores. Quando ele empenha a sua palavra, ele está dando um aval onde a pessoa pode se estribar, porque é Deus quem está falando, e ele falando, ele cumpre. Da mesma forma, Deus preserva Israel por mais de 400 anos no Egito. Por mais de 400 anos, o povo está lá no Egito. A princípio o povo não era escravo, depois se torna escravo no Egito, mas Deus está preservando o seu povo lá, porque a terra que Deus havia dado a Abraão e que deveria ser de toda a nação, só vão possuir essa terra quando se completasse todo o pecado das 7 nações que Deus expurgaria, extirparia, tiraria lá de Canaã, para finalmente o povo de Deus desfrutar dela. Cerca de 400 e poucos anos depois, quando o limite, Deus não suporta mais a quantidade de pecado daquelas nações, é quando chega o momento certo para Deus tirar o povo de Israel. Acompanhe comigo Êxodo 14, de 29 a 39. Os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também com Moisés, seu servo. Depois de 400 e poucos anos, Deus agora resolve libertar o seu povo e começa a agir soberana e sobrenaturalmente, tirando o seu povo. Deus que criou todas as leis da natureza, vai trabalhando para que o mar se abra, vai trabalhando para que haja condições físicas, condições estáveis para o povo atravessar aquilo a pé seco.
A narrativa bíblica deixa claro que há uma intervenção de Deus. Como essa intervenção se materializou e na quantidade de tempo, horas, minutos em que isso se materializou, nós não temos noção. Mas o fato é que Deus agiu para levar o povo de volta para a terra que ele havia prometido a Abraão. Promessas que Deus fizera a Abraão estão se cumprindo mesmo com o povo escravizado no Egito. Deus está preservando o seu povo. É o povo sofrendo, é o povo trabalhando, não importa. Mas Deus soberanamente está conservando o povo lá. Então a Bíblia tem inúmeras histórias de como Deus vai preservando o seu povo, em tempos e em momentos de dificuldade. Nós vamos ver a libertação dos israelitas da escravidão e como Deus vai protegê-los e como Deus vai preservá-los durante 40 anos em pleno deserto. Algo assim inimaginável, 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças. Mas Deus vai conservar aquele povo durante 40 anos no deserto. Apenas dos que saíram de todo o Egito, 2 vão chegar à terra prometida, por causa dos muitos pecados da nação. Mas independente disso, Deus está trabalhando e Deus está conservando o seu povo. Nós vamos ver ainda a preservação de Deus na vida de Daniel, quando ele é lançado numa cova de leões famintos. Nós ainda vamos ver preservação da parte de Deus já na nova aliança, quando se trata da igreja de Esmirna. E vamos ver que a maneira de Deus manifestar a preservação nesses 3 casos são diferentes umas das outras, mas em todas elas ele soberanamente, ele providencialmente está agindo para a preservação do seu povo. Então, como Deus preserva seu povo em tempos difíceis? Minha primeira resposta é: Deus provê para o seu povo. Deus preserva o seu povo em tempos difíceis, provendo para o seu povo. Prover é equipar, é fornecer, é abastar, é providenciar o necessário para a subsistência do seu povo. E como exemplo, nós usaremos aqui Israel em pleno deserto. São 40 anos ali. O Senhor vai tirar o povo, e o povo vai sendo guiado pelo deserto. São 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças, conforme diz a palavra em Êxodo 12, 37. Deserto é um lugar inóspito, temperaturas altíssimas durante o dia e temperaturas extremamente frias durante a noite. 50, 52 graus durante o dia e 0 grau à noite. É um local impróprio para a habitação da pessoa. Dizem alguns missionários hoje que quando se estão caminhando no deserto do Saara, para não ter sede e não tomar muita água e de repente aquilo prejudicar o metabolismo orgânico e a pessoa de repente ter um problema sério, eles tomam um chazinho para não ter sede. Os beduínos geralmente fazem isso. E as pessoas que moram ali são cobertas dos pés à cabeça por causa do calor escaldante, porque a temperatura não é adequada para a sobrevivência humana de forma confortável. Não tem o que comer, salvo em alguns momentos quando se chega a algum oásis, onde se tem algumas palmeiras, onde se tem um pouco d'água, onde se tem um pouco de sombra, e ali você vai se alimentar daquilo que você levou de reservas. O fato é que Deus provê para as necessidades físicas e espirituais do seu povo no deserto. Preste atenção, Deus não só provê para as necessidades físicas, Deus vai prover para as necessidades físicas e espirituais do seu povo. E isso vai nos trazer uma poderosa lição para os nossos dias. Acompanhe comigo Êxodo 16, 4 e 5 e o verso 8 também. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se erguem ou não, ou porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Disse, no verso 8, disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer,
e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Aqui não é uma questão de oração, é queixas, reclames. Nessas passagens nós vamos ter aqui provisão física e em certo sentido, provisão espiritual. A provisão física é que Deus ia mandar o maná pela manhã. Aquela coisa parecida com a névoa, que as pessoas deveriam recolher. E à tardinha ele ia mandar carne, cordonizes, que as pessoas iriam também recolher para se saciar. Porém, se você observou o texto, Deus vai prover isso para o povo, mas tem uma coisa aí, uma pegadinha de Deus nessa questão. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. O povo deveria recolher apenas a porção para cada dia. Não deveria armazenar nada, apenas a porção para o consumo diário, salvo no sexto dia, em que a porção seria dobrada, porque no sétimo dia seria dia do Senhor e o povo devia se alimentar do que recolheram no dia passado. Quem ajuntasse, apodreceria do maná. Quem ajuntasse carne além do que consumia durante o dia, também apodreceria. E Deus estaria testando a lealdade, a fidelidade e a confiança do povo na sua palavra. Vou mandar comida, mas ao mesmo tempo que eu estou mandando comida, eu estou testando se vocês confiam ou não em mim. Então nós temos a provisão física. E onde está a provisão espiritual? A provisão espiritual está exatamente na palavra de Deus. Deus levantou um líder, Deus levantou um profeta, Deus levantou um pastor para aquela grande nação, Moisés. E Deus falava com a nação através de Moisés. Então aquelas pessoas deveriam ouvir a sua liderança. Aquelas pessoas deveriam crer na mensagem que a sua liderança trazia da parte de Deus para aquelas pessoas. E aí estava a providência espiritual, a palavra de Deus na qual o povo deveria acreditar. E como consequência desse acreditar, praticar. Então, como Deus preserva o seu povo em tempos difíceis, nesse contexto direto, provendo pão e carne para as necessidades físicas e a ministração da sua palavra para as necessidades espirituais de forma extraordinária. Você já parou para pensar num tempo como o nosso, onde se questiona as lideranças? Você já parou para pensar num tempo como o nosso, onde se cria lideranças que Deus não autoriza? Como o povo de Deus ter alimento de Deus se as pessoas que lideram não são as pessoas que o Senhor levantou para trazer alimento de Deus para o povo? Minha primeira aplicação aqui: confie que Deus proverá para as suas necessidades físicas, assim como Ele fez com os israelitas. Só que tem um detalhe: os israelitas, para desfrutarem da provisão física, precisavam fazer o quê? Trabalhar e recolher maná de manhã e recolher cordonizes à tarde. E depois transformar esses dois elementos que Deus havia mandado em comida, em alimento para a sua subsistência. Então a providência de Deus para o seu povo sempre vai ter trabalho. Nunca pense que a providência para Deus manter seu povo em momentos difíceis vai ser com vadiagem. Sempre tem trabalho. Mateus capítulo 6, 26, o Senhor Jesus disse: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Mas se lembrem, vai exigir trabalho. Então o trabalho sempre será uma bênção de Deus na vida do seu povo. Mas agora preste atenção: assim como o povo não deveria recolher mais do que o devido, conforme Deus autorizou, trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Algumas pessoas se tornaram escravas do trabalho e esquecem
o dia do Senhor. Algumas pessoas se tornaram escravas do trabalho e esquecem da sua família. E alegam que estão trabalhando demais para manter a sua família. Mentira. O trabalho se tornou um vício. O trabalho se tornou um hobby. O trabalho se tornou um ópio para aquele que idolatra o trabalho. O trabalho é uma ferramenta abençoadora da parte de Deus, nunca amaldiçoadora. Mas algumas pessoas estão fazendo do trabalho maldição para si e para a sua casa. Segunda aplicação: confie que Deus provê para as suas necessidades espirituais, assim como ele fez com os israelitas no deserto. Portanto, a providência espiritual está nas pregações, nos estudos bíblicos, nas devocionais, está na leitura da palavra de Deus em casa, está no discipulado. Busque a Deus para satisfazer suas necessidades espirituais, vindo para os cultos, lendo a Bíblia, orando, crendo e obedecendo a palavra, né, que você tenha aprendido. Lembre-se do que Jesus ensinou na parábola do rico e de Lázaro, em Lucas 16, 29, estou rindo porque Jesus deu um ensino fantástico, e que às vezes a gente não tira para nós aplicabilidades para a nossa vida. Jesus diz, aliás, Lázaro, Abraão vai dizer para o rico. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que o rico queria era que alguém ressuscitasse, fosse contar aos irmãos dele como era ruim lá no lugar onde ele estava, e que ele deveria aparecer ali. Se ressuscitasse alguém dos mortos, talvez os irmãos dele iriam crer. E aí Abraão vai dizer, não, Abraão aqui representa Deus, todo esse episódio representa céu e inferno, e vai dizer, não, ele tem a lei e os profetas, ouçam-nos. Do mesmo jeito nós, para a nossa providência espiritual, Deus levantou autoridades eclesiásticas e as instalou regularmente na igreja. Então devemos tomar cuidado com isso, devemos valorizar o alimento que temos, devemos nos alimentar daquilo que nós temos, e tem tantas outras coisas que o Senhor tem levantado para nos abençoar, como ótimos livros e por aí vai. Então, Deus providencia para as nossas necessidades físicas e provê também para as nossas necessidades espirituais. Os momentos difíceis que aquele povo estava passando, estavam no deserto, não tinha emprego, não tinha empresa, não tinha internet, não tinha cidade, só tem areia, só tem pedra, só tem terra, não tem árvore, não tem rio, não tem sombra. São 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças, eles trazendo seus animais do Egito. Esses animais iam viver de quê? Iam beber água aonde? Mas Deus cuidando do seu povo naquela circunstância aflitiva. Mas ao mesmo tempo, Deus estava provendo espiritualmente para o seu povo, trabalhando no seu povo lealdade e fidelidade. Como Deus preserva seu povo em tempos difíceis? Minha segunda resposta, eu digo que é protegendo seu povo de circunstâncias periclitantes, aflitivas, adversas. Deus protege o seu povo em muitas circunstâncias. Nesse contexto, primeiro, nós vemos Deus provendo para o seu povo. Nós vamos ver agora uma situação onde Deus vai proteger o seu povo. Então, Deus protege o seu povo de danos físicos e espirituais. A proteção não é apenas física, é completa a proteção. Proteger é amparar, proteger é abrigar, onde não exista perigos, é defender, é oferecer auxílio, é esconder do perigo iminente. Né? Como exemplo, eu evoco a situação de Daniel, quando o rei Dário separa 3 supervisores para supervisionar o trabalho de 120 sátrapas. A história está em Daniel capítulo 6, de 1 a 4. Acompanhe. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram.
Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Olha uma coisa fantástica em Daniel, ele não era desonesto nem era negligente, e era um cara fiel. E o rei devia ficar muito satisfeito com o trabalho de Daniel, e quando você fica satisfeito com o trabalho de alguém, você elogia, você diz para alguém, né? E se você quer ver alguém se levantar, se ufanar de inveja contra alguém, é quando você começa a elogiar. Aí a pessoa se sente despeitada. Poxa, eu faço isso, eu nunca recebi um elogio, esse cara aqui é elogio direto, e o rei ainda quer botar esse cara aqui acima de todos nós. Caramba, a gente é da terra, a gente é Babilônia in natura, esse cara aqui é um escravo. Liderar a gente, como é que pode um negócio desse? Tem alguma coisa errada. E aí começa a nascer a inveja no coração daquelas pessoas. Só que Daniel era um crente, e Daniel estava ali por conta dos pecados do seu povo, por conta dos pecados da sua nação. Prevaricaram contra Deus, desprezaram a palavra de Deus, desprezaram Deus, desprezaram seus oráculos, desprezaram seus privilégios, desprezaram a graça de Deus. A graça de Deus naquela época, Deus manifestava a sua ação graciosa através da lei. A lei era um estereótipo da graça, através dela Deus regulava a santidade do seu povo, mostrava o que glorificava a Deus e o que não glorificava. Mas esse povo desprezou tudo isso e passou a idolatrar, e muitas vezes se enchia de confiança em si mesmo. A inveja dos sátrapas, dos outros 2 supervisores, os levaram a intentar o mal contra Daniel. E o mal consistia em fazer a cabeça do rei, para o rei baixar um edito real, onde ninguém fizesse oração a nenhum deus ou homem por um período de 30 dias. Se porventura alguém fosse flagrado fazendo oração a alguma pseudodivindade, ou mesmo pseudodivindade, ou divindade qualquer, ou a um ser humano, essa pessoa deveria ser imediatamente condenada à pena capital de ser lançado na cova dos leões. Veja só o que vai acontecer aqui, Daniel 6, de 6 a 9. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deva emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos médos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. O rei Dário se sentiu muito honrado, o rei Dário se sentiu muito, foi elogio demais. Você é como um Deus, as preces devem ser exclusivamente a você. Ele se sentiu grande demais, opulento demais, e para ele fazer aquele edito foi uma maravilha. Mas o que foi uma maravilha para o rei naquele momento vai se tornar uma dor de cabeça, porque ele admirava Daniel, e em certo sentido não era só admiração, ele tinha apreço à pessoa do Daniel. E aí Daniel vai ser o maior prejudicado com isso, e ele baixa o edito. Daniel cria, servia ao Deus que é Senhor dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele protegeu Daniel na cova dos leões, demonstrando seu poder e fidelidade. Veja o verso 22. Dário, preocupado quando Daniel é lançado na cova dos leões, não consegue dormir, não aceita que houvesse bobo de corte, que houvesse festa, comida, bebida. Ele fica a noite inteira acordado, ficou aflito com aquilo, e logo cedinho, quando nasce a alva, ele vai lá para a cova dos leões. E ele grita, perguntando se Deus, o Deus a quem Daniel servia, o havia livrado. E essa foi a resposta de Daniel, 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Quando isso acontece, o rei muito se alegra. Daniel sai, o rei manda que os que intentaram mal contra Daniel e seus parentes, inclusive esposas e filhos, fossem lançados dentro da cova dos leões. Então, Deus, em sua soberania sobre a fauna, ele impediu que os leões tragassem
a vida de Daniel. Daniel aqui no relato vai dizer que ele enviou um anjo para impedir que os leões o devorassem. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Então, como Deus preservou seu povo, seu servo, num tempo difícil, num tempo aflitivo como esse, nesse caso específico, impedindo que danos físicos e espirituais ocorressem com Daniel. Daniel saiu ileso da cova, além de não ter nenhum traço de depressão ou frustração com Deus por conta da situação adversa. Pelo contrário, ele entendeu que Deus preservou sua vida por meio de um ser angélico. E aí ele testemunhou da glória de Deus, da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E aí não só isso, Daniel experimentou a bondade de Deus, a graça de Deus, o livramento de Deus, a preservação de Deus da sua vida, numa terra longínqua e perante pessoas de intentos malignos e terríveis contra a sua vida. Que lição a gente pode tirar dessa passagem, dessa história tão espetacular da Escritura para as nossas vidas? Eu faço em primeiro lugar minhas palavras do salmista no Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidades. Em tempos difíceis, em tempos aflitivos, Deus lhe concede, nos concede, concede ao seu povo o mesmo que concedeu a Daniel, o seu refúgio. O mais interessante, em muitos momentos, ele é o nosso próprio esconderijo. Em muitos momentos, ele é o nosso próprio refúgio. Que coisa maravilhosa. Isso revela que o nosso Deus é um Deus pessoal. Isso revela que o nosso Deus, apesar de ser transcendente, ele também é imanente. E ele se relaciona com a sua obra criada, em especial com aquela obra a quem ele deu sua imagem e semelhança e que ele resgatou para servi-lo e para testemunhar de sua grandeza. Que coisa maravilhosa, que segurança o povo de Deus tem no seu Deus, no Deus em quem ele crê. Segunda aplicação, assim como fez com Daniel, enviando um anjo para ajudá-lo, Deus nos equipa em todo o tempo de nossa caminhada cristã com a armadura espiritual para resistirmos aos ataques do inimigo. Recebemos ataques continuamente do adversário, mas em livro de Efésios, capítulo 6, 11, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, recomendando àquela igreja, diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas vai ouvir, mas quando estamos vestidos e revestidos da armadura de Deus, é possível ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. A cilada do diabo para pegar Daniel é que ele, ao orar, ele fosse condenado, mas Deus simplesmente o fortaleceu, o cingiu, o protegeu e o livrou. Essa é uma providência espiritual de Deus para as nossas vidas. Eu entendo que a armadura de um guerreiro protege o coração humano e parte de seus órgãos vitais, aqueles órgãos que ficam escondidos, onde toda a armadura o protege. Com isso, eu creio que Deus lhe protege emocional e moralmente, para não se corromper com todas as sugestões que o diabo, por meio da cultura, da filosofia e do curso desse mundo, lança sobre o crente. São muitas ciladas lançadas sobre o povo de Deus em nosso tempo. E só se vestindo da armadura de Deus é que somos poupados por Deus, é que somos preservados e protegidos por Deus de naufragarmos como naufragou Demas, de naufragarmos como naufragou Judas, de naufragarmos como naufragou Alexandre o Latoeiro, e tantos em nosso tempo têm naufragado. Então Deus é um Deus que nos protege fisicamente, mas também nos protege espiritualmente. E no aspecto espiritual, entre a parte moral e entre a parte religiosa. E Deus nos protege nos dando boa e sadia doutrina. E Deus nos protege livrando que a gente não se deixe plasmar pela cultura do nosso tempo tão medíocre,
tão linkada com a besta, o anticristo e o falso profeta, a tríade do mal que é vaticinada nas Sagradas Escrituras. Como Deus preserva seu povo em tempos difíceis? Minha terceira resposta é: Deus preserva o seu povo, preparando o seu povo para a adversidade. Nós vimos que Deus preservou a vida de Daniel, livrando dos leões. Nós vimos que Deus preservou Israel no deserto, provendo suprimento físico e espiritual para Israel. Agora vamos ver uma outra maneira de Deus prover para o seu povo. E essa maneira é uma maneira que pode redundar em sofrimento para a vida do seu povo. Deus prepara o seu povo para tempos difíceis, através da sua palavra e da ação do Espírito Santo. Eu escolhi como exemplo a igreja de Esmirna. Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 2, verso 10. O Senhor começa a elogiar aquela igreja, vai falar da pobreza da igreja e depois vai dizer que ela é rica. Mas atentem bem para o verso 10 do capítulo 2. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus não me está prometendo que vai livrar a igreja do sofrimento. Mas Jesus está advertindo a igreja e animando a igreja para não ter medo do que ela iria sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha a provisão do Senhor. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Interessante, geralmente a nossa expectativa maior é de que as ações do Senhor sejam sempre protetoras ou supridoras de demandas, de necessidades. Mas aqui o Senhor vai preservar a igreja de uma maneira diferente. Ele vai advertir a igreja do perigo, ele vai revelar que vai haver o perigo, mas como ele vai preservar a igreja? Preparando a igreja para o perigo. Como ele prepara? Mostrando o que vai acontecer e que a igreja deveria imitar o seu testemunho. O que é que acontece aqui com a igreja de Esmirna? Essa igreja de Esmirna, ela era uma igreja, essa cidade de Esmirna era portuária, cerca de 250 mil habitantes na época, um comércio muito pujante, só perdia para Éfeso no momento. Mas era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade que tinha templo a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite e a Esculápio, que é o deus da medicina. Possuía uma grande população judaica muito abastada, população judaica essa que perseguia muito a igreja cristã e que fazia questão de dizer que os cristãos tinham nada a ver com o judaísmo, porque os judeus tinham livre acesso em toda parte a cultuar a Deus no Império Romano. Eles conquistaram esse induto, todo o Império Romano judeu não precisava prestar culto à figura do imperador. Mas quem não fosse judeu era obrigado a uma vez por ano queimar incenso à figura do imperador. E aqui havia um templo à figura do imperador, onde as pessoas adoravam ao imperador. Esmirna tinha sido destruída em 600 a.C. pelos lídios e tinha sido reconstruído por Lisímaco, e era uma cidade que no período do Império Grego foi muito fiel ao Império Grego. Mas agora está o Império Romano e a cidade de Esmirna tem fama de ser a cidade mais fiel ao Império Romano. Por isso que Jesus não quer livrar ninguém da igreja. Jesus queria que o que foi tributado ao Império Romano e Grego seja tributado para o louvor da sua glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso eterno e bondoso Salvador. Ele queria a fidelidade da igreja. Assim como a cidade sofreu para ser fiel a povos pagãos e a reinos pagãos, ele queria que os crentes de Esmirna aprendessem a serem fiéis ao seu Redentor, ao seu Salvador, aquele que em algum momento se esvaziou, abriu mão temporariamente de suas prerrogativas divinas para se humanizar, se encarnar e vir padecer na cruz do Calvário para salvar todas aquelas pessoas que o Pai havia lhe dado antes da fundação do mundo para serem seu povo, para serem sua noiva, para serem os súditos do seu reino.
alguns historiadores vão dizer que os esmirnanos, eles adoravam a figura do imperador. E o procônsul de Esmirna, em certo momento, chegou a exigir, numa oportunidade, que 1.200 cidadãos de Esmirna, convertidos a Cristo, negassem a Cristo e queimassem incenso à figura do imperador. Esses 1.200 esmirnanos rejeitaram a proposta do procônsul e eles foram levados para o Monte Pagos e lançados ribanceiro abaixo, e morreram 1.200 crentes de uma única vez. Numa segunda vez, exigiram que 800 crentes de Esmirna negassem a Cristo e queimassem incenso à figura do imperador pelo procônsul. E mais uma vez esses 800 crentes foram lançados do Monte Pagos, despenhadeiro abaixo, e perderam suas vidas por amor a Jesus, devotando e dedicando a sua vida e a sua morte como um perfeito louvor ao seu Redentor, mas não se dobraram diante da idolatria e do poderio de Roma. Quando essa missiva foi escrita, cerca de 50 anos depois que foi escrita essa carta a Esmirna, mais precisamente no dia 23 de fevereiro de 155 depois de Cristo, é a vez de ser martirizado o pastor da igreja de Esmirna, Policarpo de Esmirna. E Policarpo de Esmirna enfrenta a morte em louvor e adoração a Jesus Cristo. Certamente a carta enviada por Cristo, escrita por João para a igreja de Esmirna, estava na sua mente, como estava na mente daqueles 2.000 crentes de Esmirna que foram martirizados. E eles entenderam que precisavam passar por aquilo para glorificar a Cristo. E eles compreenderam que não deveriam temer a morte, porque estariam para sempre com o Senhor, porque a promessa do Senhor para eles era de que seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quando morrermos, vamos receber a coroa da vida. Então a forma do Senhor preservar a igreja de Esmirna nesse tempo de perseguição e de adversidade foi preparando a igreja para o martírio. Então Deus preservou os crentes, antecipando para eles o que ia ocorrer e plantando fé leal e incorruptível em seus corações na palavra de Deus. E esses crentes não falharam. Eles acreditaram. Muitas vezes, quem já leu o livro de Helenivação, Consolo, já leu depoimentos de fazer a gente derramar um rio de lágrimas. De pessoas vivendo 20, 23 anos, 15 anos numa UTI de hospital, convertidas a Cristo, é desligar os aparelhos e as pessoas morrem. Mas aquelas pessoas, em muitos momentos, se quer compartilhar da mensagem cristã, demonstrarem mais gozo e alegria por estarem em Cristo do que muitas pessoas que gozam de perfeita saúde, de todas as suas faculdades físicas em plenitude. Isso é uma obra do Espírito Santo na vida de salvos, na vida de eleitos, na vida de pessoas crentes. Então, como Deus preservou a igreja de Esmirna nesses tempos tão difíceis, revelando-se como aquele que morreu e tornou a viver, e que conhecia todas as circunstâncias nas quais a igreja estava inserida, encorajando-a a perseverar em face à grande tempestade que se aproximava. E ele disse para aquela igreja: você é um povo pobre, mas eis que vocês são ricos. A palavra pobre no grego, que é traduzida nessa passagem, é a palavra pitoché, que passa a ideia do nível mais baixo de um mendigo, de uma pessoa agachada pedindo. Mas Jesus vai dizer: vocês são ricos, porque aquela igreja não se vendia por conta de dinheiro. O que nós aprendemos aqui?
Primeiro, estude a palavra de Deus para estar preparado para os desafios da vida. Encontre apoio e motivação na revelação de Deus, que é a Escritura. Nem sempre nossa vitória estará numa cura ou num livramento de enfrentamento. Existem coisas que precisamos enfrentar confiantes em Cristo. Guarde no coração o exemplo de Esmirna. Muitas vezes achamos que Deus nos ama se houver livramento ou provisão. Mas tem hora que o amor de Deus continua o mesmo por nós. Nós passando pelas circunstâncias aflitivas. Não é livramento de enfrentamento, precisamos ter enfrentamentos em algumas ocasiões. Para animar o seu coração, eu quero deixar um conselho. Provérbios 3, de 3 a 6. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Segunda lição que nós podemos extrair dessa passagem para a nossa vida. Confie na orientação do Espírito Santo em tempos difíceis. Nós somos tentados a ouvir outras fontes. Quando a coisa aperta, muitas vezes ficamos sensíveis a outras fontes. Mas devemos tomar cuidado. Se temos certeza, estamos bem plantados na verdade radicada do Evangelho de Cristo Jesus, não temos que estar ouvindo fontes. Temos que ouvir só o nosso Senhor. Temos que ouvir só o Evangelho, só a Escritura. Mas o Espírito Santo é a maior autoridade em sabedoria e conhecimento, capaz de nos instruir e direcionar sabiamente. Em tudo, nossas ações precisam glorificar a Cristo, revelando submissão, amor, lealdade e confiança nele. Em João 14, 26, o Senhor Jesus disse: o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Nessa terceira fase, não parece ser muito animador, mas é, queridos. Nessa terceira fase, é prometido ao seu povo a coroa da vida. E Jesus nunca falha e não mente. Amém? Encerrando, Deus é o nosso refúgio e uma fortaleza para o seu povo em tempos de angústia. Ele provê, protege e prepara seu povo para enfrentar as adversidades da vida. Que possamos sempre nos lembrar dessas verdades e confiar em Deus em todos os momentos. Volto novamente para o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Uma frase que eu disse na mensagem. Deus é o nosso esconderijo. Deus é o nosso esconderijo. Deus nos esconde nele mesmo. E o texto de abertura, a lembrança do salmista. Foi ele quem nos preservou com vida e impediu que os nossos pés escorregassem. Se de fato o Aisbi está certo, e são palavras vindas de Ezequias ou de algum contemporâneo que registrou aquilo. O livramento foi do povo assírio que afrontou o povo de Deus, e quando Deus resolveu dar livramento, morreram 185 mil invasores que estavam atacando o povo de Deus. E o povo de Deus que estava passando fome e sede há muito tempo, comeu muito bem logo após a morte desses 185 algozes perseguidores. Amém? Baixe sua cabeça. Oremos ao Senhor. Agradecemos a Deus por sermos o seu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos ocultos em Cristo. Obrigado porque o Senhor nos chamou para ser seu povo. Tu és o Rei de todo o universo, Criador de todo ele, aquele que sustenta todo o universo. Sabemos que muitas coisas que nós pedimos, o Senhor nos concede, e algumas outras o Senhor não nos concede para o nosso próprio bem. Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada aguda de 2 gumes,
sirva para nos fortalecer, nos habilitar para estarmos combatendo o bom combate da fé diligentemente, para não sermos cristãos murmuradores, mas cristãos gratos, cristãos atuantes, cristãos cheios de amor pelo Redentor e pela obra do Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem, em Cristo Jesus, preservado-nos da condenação eterna. Essa é a maior das bênçãos. Jesus na cruz, levando todo o castigo que nos traz a paz, levando sobre si a nossa condenação. E hoje estamos livres da tua ira, somos alvos do teu amor, estamos em amizade contínua e progressiva. Muito obrigado por esse grande privilégio. Se porventura alguém que ainda não tenha confessado a ti está presente nessa noite, que essa reflexão, segundo a tua bondosa mão ou vontade, seja usada para iluminar o entendimento dessa pessoa e transportá-la do império das trevas para o reino do teu Filho amado, se assim é da tua vontade. Se tem eleito não alcançado, alcança-o por meio desta mensagem, em nome de Jesus.